Glória a Deus. Você pode dar glória aí? Boa noite. Paz seja convosco. Alegria estar aqui com vocês, pastor Júlio, pastor Lucas, pastores, pastora. Deus abençoe essa casa, essa família. Eu tenho certeza que vocês são pastoreados pelos melhores pastores do mundo, porque o seu pastor é o melhor pastor do mundo. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. Os meninos do altar podem continuar comigo, por favor. E este dia fez o Senhor, por isso estamos alegres. Você pode declarar isso para quem está do seu lado? Diga para essa pessoa que está do seu lado: este dia fez o Senhor, por isso estamos alegres. Agora você vai escolher alguém bonito perto de você. Escolhe alguém bonito perto de você. Se ficar difícil, os pastores de vocês estão aqui na frente. Procura alguém bonito perto de você. Procura alguém bonito perto de você e vire de frente para essa pessoa. Fala para ela assim: eu sei que você está cansado. Fala assim: conferência para cansar mesmo. Fala assim: mas se não for para servir Jesus e sair daqui esbudegado, eu nem venho. Fala assim: crente tem que aguentar até o final. Lá fora tem um monte de gente pulando carnaval. Agora a gente vai ficar aqui na presença de Deus. Amém? De frente para essa pessoa, de frente para ela. Se essa pessoa for uma pessoa bonita, quando eu disser 3, você vai falar: Jesus é maravilhoso. Agora, se essa pessoa for uma pessoa feia, você vai falar: volta logo, Jesus. Virou de frente para ela? Vamos ver se essa igreja é uma igreja bonita, ou se também essa igreja quer que Jesus volte logo. Agora eu deixei você confuso, né? De frente para essa pessoa no 3, se ela for bonita, Jesus é maravilhoso. Se ela for feia, você fala: volta logo, Jesus. 1, 2, 3 e... Eita glória, que igreja linda! Glória a Deus! Deus abençoe vocês. Aleluia. Queridos, pode pegar a sua Bíblia ainda de pé, dando glória a Deus. Não economiza, porque eu sou pentecostal, viu? Eu vou falar de novo: não economiza no glória, porque eu sou pentecostal. Enquanto eu prego, você vai dando glória, vai dando aleluia, vai pulando, vai recebendo tudo de Deus. Abra sua Bíblia comigo no Evangelho de Lucas, capítulo 5, verso de número 1, a partir do versículo de número 1. Lucas, capítulo 5, a partir do versículo de número 1, dando glória. Lá na igreja eu costumo dizer assim: abra a Bíblia, mas também abra a boca. Lucas, capítulo 5, verso de número 1. Trago aqui um abraço da minha igreja, que eu amo pastorear também. Assim como vocês, eu amo a minha igreja, viu? Amo a minha igreja, onde eu vou eu carrego ela comigo. Eu estou de verdade muito feliz de poder somar com vocês, servi-los essa noite. Lucas, capítulo 5, verso de número 1. Quem achou, diga amém. Amém. Vamos ler. Certo dia Jesus estava perto do lago de Genezaré, ou mar da Galileia, e uma multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Vamos lá. Então ele viu à beira do lago 2 barcos. Diga: 2 barcos. Vamos lá, 1, 2, 3 e... Quantos barcos Jesus viu? Quantos barcos Jesus viu? Mais uma vez, para você gravar e no final entender o porquê que a Bíblia está dizendo 2 barcos. Quantos barcos? Deixados ali pelos pescadores que estavam lavando as suas redes. Entrando em um dos barcos, que pertencia a Simão ou a Pedro, disse-lhe que, afastando um pouco da praia, então sentou-se e do barco ensinava a multidão ou o povo. Tendo acabado de falar, disse a Pedro, a Simão: vá para onde as águas são mais profundas. Olha para quem está do seu lado e fala: vá para as águas mais profundas. Fala com ele: vá para onde as águas são mais profundas. Se puder, para dar uma irritada nele, pega no braço dele e balança e diga: vá para onde as águas são mais profundas. Lance as redes para pescar. Simão respondeu: mestre, trabalhamos a noite inteira e não pegamos nada. Mas porque é o Senhor que está dizendo: mas sobre a tua palavra nós vamos lançar as redes. Quando fizeram, pegaram uma quantidade de peixes, que as redes começaram a se romper. Então fizeram sinais. Dá um sinal aí. Então fizeram, porque todo aquele que recebe uma palavra dá sinal. Eu vou dizer de novo: todo aquele que recebe uma palavra dá sinal de que carrega a palavra.
seus companheiros do outro barco, para que viessem ajudá-los. Eles vieram e encheram ambos os barcos, a ponto de começarem a quase afundar, quase ir a pique. Até aqui, fecha a sua Bíblia, diga comigo: Espírito Santo, palavra rema, entra dentro de mim e muda a minha história. Pode se assentar aplaudindo Jesus, dando glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Queridos, fica aqui comigo que eu vou ser breve. Eu quero liberar uma palavra de Deus sobre você, mas antes disso eu quero que você procure essa pessoa que está do seu lado mais uma vez. Pastor, mais uma vez alguém que está do meu lado. Sim, eu gosto de pregar assim, aprendi a pregar assim, eu gosto desse negócio porque interage a igreja. Vira para essa pessoa que está do seu lado e diga para ele, diga para ela assim: você está sobre uma palavra. Seja, agora fala com voz profética, não fala comum não, diga assim: você está sobre uma palavra, e essa palavra vai te sustentar até chegar no final. Diga para ele: vai, essa palavra vai te sustentar até chegar no final. Você está sobre uma palavra, e essa palavra que te deu não foi a terra, mas foi o céu. Eu estou profetizando, já recebe isso em nome de Jesus. Essa palavra que te deu não foi a terra, essa palavra que destinou sobre você foi o céu, e essa palavra, ela vai te dar sustentabilidade para chegar aonde Deus quer que você chegue. Quem crê, diga amém. Olha para mim, eu gosto de ler essa versão, porque eu não sei se você sabe, Lucas era sírio, e quando se trata dos evangelhos, cada um tem uma ótica diferente. Cada um tem uma ótica diferente, e Lucas vai ter uma ótica daquilo que ele não conhecia como tradição, porque os discípulos de Cristo estão ali vendo numa ótica judaica, mas Lucas está vendo, através das palavras de Paulo, porque Lucas era discípulo de Paulo. Lucas está vendo o contexto sobre as palavras de Paulo, e ele está escrevendo aquilo. Então preste muita atenção nos detalhes em que o Senhor vai liberar sobre você essa noite. Eu quero que você comece entendendo uma coisa: Pedro era alguém muito importante no ramo de pesca. Pedro era alguém que tinha total conhecimento sobre o ramo de pesca. Se você estudar a história e a genealogia de Pedro, você vai ver que Pedro vem de família de pescadores importantíssimas na região de Genezaré, na região da Galileia. Então preste muita atenção nesse detalhe, porque esse detalhe é importante. Diga comigo: Pedro tinha experiência. Pedro sabia o que fazia, conhecia sobre pesca. O que eu quero que você entenda é: Pedro sabia a melhor maneira para se fazer um barco. Pedro sabia exatamente as regiões aonde os peixes iriam subir na rede. Pedro, ele tinha total consciência. Pedro tinha total liberdade de fazer o que ele fazia. Por quê, pastor? Vou te explicar por quê. Porque Pedro sabia sobre o ramo de pesca, tinha experiência, e não só uma experiência comum, mas também Pedro tinha total convicção daquilo que foi passado de geração em relação à pesca. Mas em um dia que Pedro não pescou nada, em um dia que Pedro não encontrou peixe algum, em um dia que a expectativa de Pedro estava lá embaixo, é nesse dia que Jesus encontra com Pedro. Porque eu quero que você entenda isso. Segura a bateria para mim, por favor, um pouquinho. Eu quero que você preste atenção nesse detalhe. É no dia que a expectativa não foi alcançada. Talvez os maiores encontros de Jesus na Bíblia, talvez todas as formas que Jesus encontrava-se com alguém, na maioria das vezes, ou seja, 90% das vezes, não era numa situação favorável. Quer ver? Quem aqui encontrou com Jesus pelo amor, levanta a mão. Quem aqui encontrou com Jesus pela dor, levanta a mão. Você consegue perceber que a maioria das pessoas encontram com Cristo em uma situação adversa? Todas as pessoas que assumem um chamado, um ministério, eu vou te falar, eu graças a Deus eu assumi. Eu vejo o Lucas ajudando muito o pai dele, já tomando as rédeas, e isso é importante, pastor. Uma das coisas que o senhor é privilegiado de ter em todas as coisas é ter um sucessor, porque sucesso é ter sucessor. Sucesso não é construir uma grande igreja, isso faz parte sim de ter sucesso, mas o maior sucesso que nós podemos carregar, e esse é o contexto dessa conferência ID. Todas as vezes que um pastor proclama sobre a igreja o ID de Deus, ele está proclamando e declarando sobre a igreja: eu vou continuar escrevendo a história que o meu pastor começou, que Jesus começou. Eu vou propagar o evangelho. A igreja que eu sirvo a Deus é uma igreja que ativa ministério, é uma igreja que ativa tudo aquilo que Deus tem entregado. Então dizer ID é isso. Sucesso é ter sucessor. Então preste muita atenção, vamos voltar na mensagem aqui para você entender. Isso é só um detalhe.
Pedro está sem expectativa, Pedro está sem esperança, mas é nesse exato momento que Jesus vai encontrar com Pedro. Querido, eu não sei qual foi a sua expectativa gerada para esse ano, eu não sei qual foi a sua expectativa gerada para essa conferência, porque talvez algumas pessoas, eu sendo pastor de uma igreja, eu entendo isso, talvez algumas pessoas até foram pressionadas a estarem aqui, algumas pessoas foram chamadas 1, 2, 3, 4, 5 vezes, mas eu quero declarar sobre você e quero que você receba, você está no lugar certo, na hora certa, com as pessoas certas. Eu vou dizer de novo, você pode receber isso, você está no lugar certo, você está na hora certa, com as pessoas certas. Eu vou dizer de novo, para ver se você pega isso, vocês podem vir comigo, você está no lugar certo, na hora certa, com as pessoas certas. E tudo aquilo que Deus está entregando sobre você, vai frutificar onde você pisar, quem crê na glória. Olha para cá, Pedro está sem expectativa, e qual que é o sinal disso? Ele está lavando as redes. Preste muita atenção. Quando é que um pescador lava as redes? Quando é que um pescador para de fazer o que ele está fazendo para lavar as redes? Quando o pescador está lavando as redes, ele está mandando um sinal. Qual é o sinal? Por hoje acabou. Por hoje eu não faço mais. Por hoje eu não uso mais a minha ferramenta de trabalho. Ou seja, ele cessou a pescaria naquele dia. Ele parou de pescar naquele dia porque a Bíblia fala que ele tentou a noite. Prega comigo, ele tentou a noite e a noite inteira não pegou nada. Eu quero dizer que os maiores encontros que você vai ter com Jesus será quando a sua expectativa estiver bem baixa. Eu vou dizer de novo, os seus maiores encontros com Deus será quando você não tiver pescado nada. Os seus maiores encontros com Jesus será quando você estiver lavando as suas redes, dizendo: pastor, não quero mais, pastor, eu não vou fazer mais, pastor, estou tão desanimado, pastor, eu vou entregar meu ministério. Mas eu quero dizer, é nesse dia que Jesus vai encontrar com você. Para quê? Para te dar uma nova expectativa em cima das coisas que você já faz para Ele. Quem crê na glória, levanta a mão para o céu, mais alto que você puder. Grite essa palavra profética, diga assim: lugar certo, pessoas certas, geografia exata. Fala assim: hoje Jesus encontra comigo para me dar uma nova expectativa. Olha para cá. Qual foi o primeiro encontro de Jesus com Pedro? Esse. Pega a história e estuda. O primeiro encontro, Jesus estava muito famoso na região da Galileia, na região de Genezaré, mas esse é o exato encontro em primeira mão, o encontro de Jesus com Pedro. Pedro já ouviu falar de Jesus aqui, Pedro sabia quem Jesus era, mas o primeiro encontro de prova, o primeiro encontro pessoal de Jesus com Pedro é nesse momento em que ele está lavando as suas redes. E Jesus vem chegando de forma estranha. Lucas, ele declara assim: e Jesus viu 2 barcos. Você pode dizer isso mais uma vez? 1, 2, 3 e... mais forte, vai. Daqui a pouco você vai entender. Jesus viu 2 barcos. Os olhos de Jesus não enxergam coisas à toa. Os olhos de Jesus não declaram que ele está vendo à toa. E aí Jesus chega diante do barco de Pedro e sobe no barco de Pedro para pregar para a multidão. Eu vou te explicar por quê. Porque não é sobre o barco que você tem, mas é sobre a disponibilidade que o barco tem para deixar Jesus usá-lo. Porque talvez você fala: pastor, eu tenho chamado, eu tenho ministério, eu sei tocar. Preste muita atenção. Você toca teclado, essa é a sua função, não sua missão. Você toca guitarra, essa é a sua função, não sua missão. Você recepciona na porta da igreja, essa é a sua função, não sua missão. Nós precisamos como igreja começar a entender, eu ensino isso na minha igreja, que nós não podemos confundir a nossa missão com aquilo que o Senhor, a nossa missão com a nossa função. O que o Senhor te deu para fazer na igreja é uma bênção, é a forma como Ele vai utilizar para que pessoas sejam alcançadas, mas não se esqueça que a sua missão é uma só. Isaías 61, coloca para mim por favor no telão, olha para quem está do seu lado e fala assim: você tem uma missão. Não, fala mais forte para ele, fala: você tem uma missão. E eu vou te falar qual que é a sua missão. Sua missão é muito simples, muito fácil de gravar. Isaías 61, coloca para mim aqui por favor, enquanto isso você vai dando glória a Deus. Vamos ler nossa missão? No 3, eu quero que você leia junto comigo, 1, 2, 3 e o Espírito do soberano Senhor está sobre mim,
Porque o Senhor me ungiu para levar as boas novas aos pobres. Ele me enviou para cuidar daqueles que estão com o coração quebrantado, para proclamar a liberdade aos cativos e a libertação dos prisioneiros. Eu vou dizer de novo, porque alguém começou a entender aqui. Eu vou ler de novo. Pois o Espírito do soberano Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para levar as boas novas aos pobres. Ele me enviou para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, para proclamar a liberdade aos cativos e a libertação dos aprisionados, daqueles que estão presos. Essa é a sua missão. A nossa missão é totalmente, eu quero que você entenda isso. Isaías 61 tem que estar totalmente impregnado no seu coração, para que você não perca naquilo que você faz com aquilo que você é, para que você não se perca na função, para que você esteja na sua missão. Então preste atenção. Pedro está decepcionado, isso é óbvio no texto para nós. Mas quando Jesus chega, ele sobe imediatamente no barco de Pedro. Prega comigo, ele sobe no barco de Pedro. Ele poderia ter subido no outro barco, mas ele escolheu o barco de... Cutuca alguém do teu lado e fala: Jesus escolheu o teu barco hoje. Fala para ele. Libera essa palavra profética que ele vai entender daqui a pouco. Fala: Jesus escolheu o teu barco hoje. Jesus poderia ter escolhido qualquer outro barco, mas ele escolheu o teu barco. Ele escolheu aquilo que ele te entregou como ferramenta de propagação do evangelho. Quem crê na glória? Quem está comigo diga amém. Olha para cá. Não é sobre ter barco, não é sobre saber fazer, mas é sobre quem você carrega no barco. Irmão, deixa eu te falar uma coisa. Vai chegar um momento que, eu não estou dizendo que a igreja não precisa ter, na minha igreja também tem estrutura, iluminação, uma boa pintura, uma boa iluminação. Mas quando tudo isso se acaba, o que sobra? Quando tudo morre, quando o som morre, quando tudo para, o que fica? Quando você sai de uma conferência como essa, o que vai com você para sua casa? Porque é fácil a gente estar em uma geografia como essa e receber de Deus. Quem não está recebendo de Deus nessa conferência desde ontem, né? Desde ontem está ruim o negócio com você e Deus, viu, meu amigo? Te aconselho a resolver. Então nesse ambiente, nessa geografia, nessa atmosfera, é fácil receber de Deus. Eu quero ver quando você voltar para sua casa. Irmão, uma coisa que os meus pais me ensinaram, eu quero dizer para você: o seu momento como igreja nunca pode ser maior do que o seu secreto. O seu secreto sempre será mais profundo. Eu vou dizer de novo: o seu secreto sempre terá que ser mais profundo. Por quê? Fecha a porta do teu quarto, ora o teu Deus no secreto, e Ele, aí sim, Ele vai te recompensar em evidência, na frente dos outros. Mas não é recompensa de glória para mim, é recompensa de glória para Ele. Porque tudo que eu tenho vem de Deus, se move por Deus, se volta para Ele. Tudo vem dEle, tudo volta para Ele. Querido, há quanto tempo você tem tentado? Talvez a sua noite inteira tenha durado anos. Mas eu quero dizer uma coisa sobre você: existe uma grande diferença de fazermos sobre a nossa palavra e de fazermos sobre a palavra de quem nos enviou. Eu vou explicar isso de uma forma mais precisa. Jesus está ensinando do barco, e aí de repente Jesus percebe que no barco não tinha peixe. Olha nos meus olhos, para você que quer receber o ID de Deus. Deus sabe daquilo que falta no teu barco. Eu vou dizer de novo para você da glória: Deus sabe daquilo que falta no teu barco. Fala comigo assim: se eu sirvo a Ele, se tudo que eu tenho é dEle, eu não preciso me preocupar com o que falta, porque Ele sabe a hora exata de colocar nas minhas mãos o que está faltando. Olha para cá, deixa eu liberar uma palavra profética que eu estou sentindo de Deus aqui. Se não tiver nada, venha servir. Se não tiver expectativa, venha tocar. Se tiver com dor de cabeça, venha fazer. Se tiver, a não ser que você esteja morto. Deixa eu dizer uma coisa para você: as maiores experiências que eu tive com Deus foi fazendo quando eu não tinha nenhuma realidade humana para fazer. A gente, posso falar? Tem a bênção, pastor. Para de ser mimizento.
Eu não vou porque eu estou com dor de cabeça. Eu não vou fazer porque eu quebrei. Vem com a perna quebrada, engessada, senta na cadeira mais fácil. E ainda será pouco. Eu quero que você aprenda uma coisa. Jesus sabe do que falta no barco, e ele percebeu isso no barco de Pedro. E é quando ele começa uma conversa, ele percebe que não tinha peixe, ele percebe que Pedro era pescador, percebe que não tinha peixe no barco. E é nesse exato momento que Jesus olha para Pedro e fala: volta lá. Agora preste muita atenção nisso, segura só um pouquinho aqui. É muito fácil ir quando Deus manda ir. Quando Deus fala, vai. É muito fácil quando a gente recebe um comando de Deus para ir. Eu quero ver se Jesus virar para você e falar assim: volta lá. É aí que o negócio fica feio. É muito fácil, a gente é natural a gente ser empolgado. Humanamente falando, a gente fica empolgado com as coisas novas que estão acontecendo e vão acontecer. Por mais que tenha medo, por mais que você não tenha tanta coragem assim de avançar, porque tem pessoas que são mais medrosas mesmo. Mas eu quero que você entenda, o que Jesus está falando para Pedro é: volta lá. Agora preste atenção, o que Pedro poderia ter feito? Pedro não conhecia Jesus de forma íntima, sabia quem ele era, mas não conhecia de forma íntima. Ele poderia ter virado e falado assim: quem é você para mandar eu voltar aonde eu conheço, que não dá para pegar nada? Estava conversando com o pastor ali embaixo, perguntei para ele: quantos anos o senhor está aqui? Ele falou 30. Eu falei: eu recebo em nome de Jesus. Tem 5 anos que eu sou pastor da minha igreja. Eu quero que você entenda que é sucesso você pastorear a mesma igreja por 30 anos, e você chegar e ver uma igreja dessa, um povo lindo desse. Ele sabe do que eu estou falando, porque a realidade hoje é outra. A realidade é totalmente adversa hoje. É porque vocês têm um pastor que ouve a voz daquele que às vezes fala assim: volta lá. Eu vou explicar o que eu estou querendo dizer. Diga comigo: volta lá. Sabe o que Jesus estava provocando em Pedro? Ele estava olhando para Pedro e falando assim: eu sei que você conhece, eu sei que você sabe, eu sei que você tem todo o conhecimento para fazer o que você estava fazendo, mas eu quero dizer uma coisa. Pedro olha para Jesus e fala assim: mas é porque é o Senhor que está mandando, mas é porque agora é sobre a tua palavra. Eu vou dizer de novo para ver se você recebe, porque isso aqui é palavra profética para você hoje. O que ele está dizendo é: Senhor, se fosse outro falando, se fosse qualquer outra pessoa declarando volta lá, eu não voltaria, mas porque é o Senhor que está mandando, porque agora é sobre a tua palavra. Eu vou dizer de novo para ver se você pula dessa cadeira e dá glória. O que ele estava dizendo é: eu confio na palavra que foi liberada da tua boca. Oh meu Deus do céu. Diga comigo assim: se fosse outra voz, eu não faria, mas porque é Ele que está mandando. Eu quero dizer, você carrega uma palavra, irmão. Você não precisa de mais nada. Se você tiver uma palavra, você tem tudo. Você não precisa de outras coisas. Se você carregar uma palavra, se você tiver uma palavra, você tem todas as coisas. Preste muita atenção. Vamos lembrar de Davi. Davi recebe a unção com 16 anos. Com quantos anos? É quando o óleo derrama sobre a cabeça dele. Mas ele só assume o trono de Israel com 30. Com quantos anos? Quem é bom de matemática? Preste muita atenção. Nem sempre o fato que marca a unção que você recebeu é imediato. Tem coisa que você recebe de Deus que você precisa desenvolver para que Deus possa te colocar aonde Ele quer te colocar. É o famoso processo. Davi recebe a unção com 16, mas ele só assume o trono com 30 anos. Mas o que deu sustentabilidade para Davi suportar todas as guerras até chegar no trono foi a unção que ele recebeu no começo. Eu vou dizer de novo: o que deu sustentabilidade para Davi suportar o processo até chegar aonde Deus queria o colocar foi aquilo que ele recebe no começo. Sabe por quê? Quando o azeite desce sobre a tua cabeça, quando a unção desce sobre a tua cabeça, a mesma unção vai te dar sustentabilidade para continuar, para vencer, para suportar crise, para suportar momentos difíceis e principalmente viver aquilo que Deus está fazendo você viver. Procura alguém espiritual do teu lado e fala assim: o óleo que você recebeu no começo. Não, mas fala de forma profética. Diga: o óleo que você recebeu no começo vai te sustentar até chegar no final.
Não, fala para umas 10 pessoas até sair um glória a Deus, vai. O óleo que você recebeu no começo vai te dar sustentabilidade para chegar no final. O óleo que você recebeu no começo vai te dar sustentabilidade para chegar no final. Olha para cá. O que Jesus estava fazendo no barco? Fala comigo. Pregando para a multidão. O que Jesus estava fazendo no barco? E ao mesmo tempo resolvendo o problema de... Está em pé tem quantas horas, filha? Já perdeu a hora. Está com problema para resolver? Está com alguns BO lá? Porque se você não tiver, eu vou te emprestar uns 3. Mas enquanto você serve, Deus resolve os teus problemas. Isso é profético para você. Enquanto você serve, Deus resolve os teus problemas. Fala comigo assim. Fala comigo assim. Quando eu cuido do reino, Deus cuida do meu reino. Quando eu cuido do reino de Deus, Deus cuida do meu reino. Quando eu cuido do reino de Deus, Deus cuida do meu reino. É por isso que quando eu percebo que o Senhor está me chamando para algo, eu paro tudo. Irmã, deixa eu falar uma coisa. Você pode estar faxinando a casa com a camisa do vereador do bairro, com o cabelo todo esbugalhado. Se alguém ligar para você e falar assim, eu estou precisando de alguém para lavar a igreja, larga tudo e vem. Larga tudo e vem. Porque quando você serve o reino, eu não estou dizendo que você precisa deixar as suas coisas de lado. Eu não estou dizendo que você precisa parar a sua vida. Mas eu quero que você entenda que o ID de Deus às vezes vai provocar deixar de lado algumas coisas pessoais para fazer pelo reino e para o reino. Porque quando eu cuido do reino de Deus, Deus cuida do meu reino. Eu começo a ser completa. Quando eu cuido do reino de Deus, não, faz o diabo ouvir, vai. Quando eu cuido do reino de Deus, isso, começou a melhorar. Quando eu cuido do reino de Deus, enquanto Jesus estava no barco de Pedro, ele resolvia os problemas de Pedro. Enquanto Jesus pregava para a multidão do barco de Pedro, o barco de Pedro ganhava peixes que nem ele sonhava. O que é que eu quero dizer com isso? Que quando você assumir aquilo que o Senhor te entregou, o ID de Deus sobre a tua vida, Deus vai cuidar das suas demandas. Deus vai cuidar daquilo que falta para você que crê da glória. Olha para cá. E Jesus fala assim: Pedro, volta lá. E o detalhe é: vá para águas mais. Vá para águas mais. Sabe qual que é o nosso problema como igreja? A gente quer ter resultado grande pescando no raso. No raso você pega só piaba. É resultado? É. Mas sabe o que eu busco como pastor de uma igreja? É buscar por resultados que são resultados, mas eles são resultados que são profundos e envolve a totalidade de Deus. Preste muita atenção para você entender isso aqui, para não embaraçar sua cabeça. Porque tem coisa que Deus está fazendo, mas não é a totalidade dele. Olha para cá. Tem coisa que Deus está fazendo, mas ainda não é a totalidade do que Ele quer fazer. Vou falar de novo. Tem coisas que Deus está operando, mas ainda não é a totalidade de Deus para a sua vida. Levanta a mão, vamos fazer uma oração perigosa. Levanta a mão e diga assim: Jesus, eu quero viver a sua totalidade. Vai, 1, 2, 3 e... mais uma vez, vai. Olhos não viram, ouvidos não ouviram, não subiu à mente humana o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Eu vou repetir para você receber essa palavra. Olhos não viram, ouvidos não ouviram, não subiu à mente humana o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Oh meu Deus do céu. Fala comigo, águas profundas. Vai me dando sinal do horário aí, hein? Fala comigo, águas profundas. Olha para cá. Santidade revela vontade. Vou repetir. Santidade revela vontade. Quem quer conhecer a vontade de Deus? Você não pode chegar a Deus sem mãos limpas, sem coração puro. E não pode conhecer a Deus sem santidade. Quando Deus destituiu o tabernáculo, quando Deus dá as ordens em Levítico, uma das coisas que deveriam estar estampadas como palavra de rumo, de profecia, de tudo, era santidade ao Senhor. Preste atenção. Quem tem carro dá glória. Quem não tem recebe. Não recebe, manda para cá.
eu sou assim, eu quero que Deus me prospere porque eu quero fazer muita gente prosperar. Segura aqui, deixa eu te ensinar uma coisa. Deus não realiza sonhos egocêntricos. Vou te ensinar o que é isso. Aprendi isso com o pastor Joaquim Cantagalho. Nenhum sonho que você pede para Deus, que é para te abençoar, não conte com a mão de Deus para operar. Sonhos que são para você, você consegue conquistar. Quando é que você olha e fala assim, Deus vai ter que entrar nesse negócio? É quando o sonho é para alcançar você e mais alguém além de você. Irmão, deixa eu dizer uma coisa para você. Se você quer ter um carro só para você, não conte com a mão de Deus. Isso aí você conquista. Porque tem muita diferença entre aquilo que o seu braço conquistou e aquilo que Deus vai te dar. Vou dizer de novo. Tem muita diferença daquilo que o braço conquistou e daquilo que Deus quer fazer. Às vezes, o que você tem, você conquistou na força do teu braço. Mas eu vou liberar uma palavra profética, fora do contexto da mensagem, para você entender uma coisa. Deus vai secar os seus recursos. Vou repetir. Você sabe o que Deus faz às vezes? Toda vez que você está no estágio final de receber algo de Deus, Deus vai secar os seus recursos pessoais, a ponto de você dizer, e agora? O que eu vou fazer? Irmão, até o seu dinheiro vai minguar. E qual que é a intenção de Deus? Em secar os nossos recursos. Vou te explicar. É porque quando o milagre chegar, não haverá possibilidade alguma de você dizer, foi na força do meu braço, mas foi Deus quem fez. Eu vou dizer de novo, é porque quando Deus chegar para fazer, não haverá nenhuma possibilidade de você dizer, foi eu quem fiz, foi o meu trabalho, foi o meu esforço, mas foi a mão de Deus. E a Bíblia declara isso, e todos verão que a mão do Senhor fez isso. Todos verão que a mão do Senhor fez isso. Então preste muita atenção. Santidade é a resposta. Em um tempo em que a igreja se prostituiu, em um tempo em que unções estão prostituídas, em um tempo em que nós estamos vivendo, ainda existe uma igreja. E quando eu falo igreja, eu não falo uma só. Ainda existe um povo que entende que a santidade é a resposta para esse tempo. Porque a santidade revela a vontade. Por que eu perguntei se você tinha carro? Dá para dirigir no escuro sem ligar o farol? Agora olha para cá. Você ligou o farol e você tem um caminho para trilhar. Amém? Mas se você ficar com o carro parado, o caminho é revelado. Então o que é santidade? A santidade é o combustível que eu preciso para movimentar aquilo que eu ainda não vi. Quanto mais eu estou íntimo de Deus, quanto mais eu estou vivendo as coisas que Deus preparou para mim, irmão, santidade não é só você ir para o carnaval, deixar de ir no carnaval. Sabe o que eu ensino lá na minha igreja, pastor? Santidade é você pagar suas contas em dia. Santidade é você cuidar da tua casa. Santidade vai muito além de você só não pecar. Vai muito além. Então o que Deus estava falando com Pedro? Vá para águas mais profundas. Pedro, eu sei que você está profundo, mas eu quero que você vá mais profundo. Olha para cá. Abaixa um pouquinho para mim, por favor. O pastor me deu a bênção, viu? Esse jejum de 2 horas que você faz na semana não dá para você mais não. Sobe o teu nível. Parabéns por vocês estarem numa conferência que começou ontem. De manhã teve evangelismo e agora você está aqui mesmo cansado. Alguns vieram do trabalho. É isso aí. Não tem que ter dó não. É isso aí. Irmão, esses dias eu vi uma cena que eu fiquei escandalizado. Apesar que nada mais está escandalizando a gente. Eu estava indo para casa depois de um culto poderoso um domingo. E lá na minha igreja é assim. Eu não sei se aqui é assim. A minha igreja acaba o culto, o povo não vai embora enquanto eu não meto o carro. Fica todo mundo lá, a vizinha fica brava comigo. Ela já jogou água nos meninos, porque os meninos ficam lá embaixo conversando assim, debaixo da varanda dela. Aí cheguei tarde em casa, porque depois do culto a gente foi conversar. Passei na praça central de Betim, onde eu moro. Eu nunca vi um trabalho de macumba tão grande sendo feito às 2h50 da manhã.
Aí quando é para você orar de madrugada, você fica babando o travesseiro. Deixa eu te ensinar uma coisa: não ore deitado, isso é coisa do diabo, viu? O diabo quer que você ore deitado, é porque você só fala assim, Deus, e dorme de novo. Acorda, lava a cara, anda orando no quarto, grita, você pode gritar com Deus. Santidade revela a vontade. Quanto mais profundo eu estiver em Deus, mais eu vivo a totalidade dele. Vou dizer de novo, quanto mais profundo eu estiver em Deus, mais eu vivo a totalidade dele. Vou dizer de novo, quanto mais profundo eu estou em Deus, mais o Senhor vai fazer, mais o Senhor vai operar, mais o Senhor vai te usar, vai usar principalmente na tua casa, quem crê da glória a Deus. Olha para cá, ele obedece a palavra. Sabe que Jesus estava provocando em Pedro? Diga comigo assim: Jesus estava provocando uma nova expectativa em cima de coisas que ele já sabia. Segura. Você já orou quantas vezes o seu marido converter e até hoje está lá? Você já orou tanto a Deus pedindo ao Senhor para os seus filhos sair? Se o seu filho sair da droga e ele ainda não saiu, você já orou tanto para Deus te dar um sinal em relação a alguma coisa e até hoje o sinal não aconteceu? Deixa eu dizer uma coisa: sabe o que Deus liberou como palavra de destino para você essa noite? Uma nova expectativa em cima de coisas que Deus já me contou. Uma nova expectativa em cima de coisas que eu já orei. Uma nova expectativa em cima de coisas que eu já tentei. Essa é a palavra de destino para vocês. Quando eu estava orando, falando, Senhor, a irmã me mandou mensagem, a irmã Glaucia: pastor, qual que é a palavra? E Deus não deixava eu falar. E eu, meu Deus, eu preciso entregar a palavra para a irmã. E Deus não deixava eu falar. 5 minutos antes de chegar aqui, o Senhor me falou uma nova expectativa em cima de coisas antigas. Uma nova expectativa em cima de coisas que o céu já te contou, em cima de coisas que o céu já colocou nas suas mãos. Só que agora não é sobre os seus recursos, agora é sobre a palavra daquele que pode todas as coisas. Eu vou repetir novamente para ver se você entende essa palavra. Agora não é sobre a palavra da terra, agora não é sobre as coisas que a terra pode te dar, mas agora é sobre as coisas que o céu quer te entregar. É sobre a totalidade de Deus para a sua história, é sobre aquilo que Deus quer fazer. Levanta a mão e declara comigo uma nova expectativa em cima de coisas antigas. Uma nova expectativa em cima de orações já feitas. Uma nova expectativa em cima de ministérios que estão apagados. Uma nova expectativa em cima de operações que falharam, mas não irão falhar mais, porque agora é sobre a palavra dele. Sabe o que a gente tem que pedir ao Senhor? A gente acostuma com isso aqui. A gente acostuma com tocar. A gente acostuma com tirar foto, porque é o que a gente faz todo culto. Mas uma das orações que eu tenho feito esse dia é: Senhor, eu não quero acostumar a subir no altar para pregar a sua palavra. Eu não quero acostumar a pegar no microfone. Eu não quero acostumar a ser membro sentado na igreja. Às vezes a gente está aqui para cumprir uma agenda. Não se acostume com aquilo que o Senhor te entregou. Quando eu gero uma nova expectativa, automaticamente eu gero. Sabe quando eu já sei a cor da igreja, eu já sei o jeito que o meu pastor prega, mas é literalmente você arrumar em casa e falar: alegrei-me quando me disseram vamos à casa do Senhor. É você ter uma expectativa diferente sobre coisas que talvez você já sabe, já conhece. Quantas vezes o Senhor te entregou algo e disse: vai lá e faz. Você recuou, você temeu. Quantas vezes o Senhor disse: você está pronto, preparado, e você não teve suporte para dar conta daquilo que o céu precisava te entregar. Mas eu quero declarar sobre você uma nova expectativa. Volte. Eu recebi uma palavra profética mês passado. Eu recebi uma palavra profética em que o profeta dizia assim: volte a orar por milagres.
Eu cresci num ambiente de milagres. Eu cresci com o meu pastor falando, seja curada, e a pessoa era curada. E às vezes a gente deixa isso de lado. O meu ministério, o começo dele foi marcado assim também. A gente acostuma em viver da forma natural. Mas quando eu lembro da minha missão, eu lembro que o Senhor me deu autoridade para colocar a mão sobre os enfermos e os curarem. Eu quero dizer que o Senhor está te lembrando como o seu começo foi marcado por milagres. Volte a orar por milagres. Eu vou declarar de novo. Volte a orar para cegos enxergarem. Volte a orar para que a sua casa seja alcançada. Volte a orar por milagre. Olha para cá. Você tem que voltar a orar em línguas. Sabe aqueles propósitos doidos que a gente fazia? Eu vou subir no altar descalço. Volte a fazer isso. Cada um com a sua loucura. Cada um com aquilo que Deus te entregou. Quanto tempo você não sobe no monte? Sabe aquelas loucuras que a gente fazia? Eu não sou tão velho assim não, viu gente? Mas eu vi os meus pais até pano de saco. Estou dizendo que você tem que fazer isso não. O que eu estou querendo dizer para você é: volte a acreditar que Deus é um Deus de sinais, prodígios e maravilhas, sem exceder daquilo que foge da verdade da palavra, sem sair do contexto da palavra, mas volte a crer no sobrenatural, volte a crer em milagres, volte a crer que Deus te deu unção para colocar a mão e resolver o problema. Volte a ter autoridade na tua casa. Você tem autoridade de Deus. A gente ficou muito gourmetizado. A gente gourmetizou demais o negócio. Se você soubesse o que o diabo tem feito esses dias, Satanás, aqueles que já são dele, ele está fazendo tudo que você sabe que faz. Mas sabe o que o diabo está tentando fazer com a igreja? Tirar a autoridade dela. As duas instituições mais poderosas da terra, família e igreja, acabou. Não é STF. Não me processa não, viu filho? Não são órgãos governamentais. Isso é Bíblia. As maiores instituições da terra, família e igreja. Você tem autoridade de Deus. Coloca o diabo no lugar dele. Eu vou dizer de novo. Você tem autoridade de Deus na sua casa, pai. Coloca o teu filho. Coloca os seus filhos em autoridade de Deus. Eu não vou orar, eu não vou. Vai sim, pega a Bíblia, vamos ler junto. Você precisa entender que quem tem que trazer os seus filhos para a igreja é você. O Senhor te deu autoridade sobre a tua casa, pai. Não. O homem é 4 coisas na casa: sacerdote, profeta, preste muita atenção, protetor e provedor. São as 4 coisas que um homem, segundo a Bíblia, precisa ser. A mulher precisa ser a mulher sábia que edifica a casa dela. Agora preste muita atenção. O diabo quer inverter os papéis, roubar a paternidade. É o que ele tem feito hoje. O diabo quer inverter os papéis. Deixa eu dizer uma coisa para você. Você tem autoridade de Deus para assumir o que Deus te entregou. Eu não vou citar nomes não, mas eu senti no coração de contar algo. Eu passei uma situação recente na igreja, pastor. O senhor deve saber inúmeras vezes o que é isso. Levantou um negócio contra a minha vida na igreja, mas não na igreja, uma pessoa. E eu comecei a observar e falei: Senhor, me mostra. Eu não estou entendendo o que está acontecendo. A ponto de eu subir no altar um pouco recuado por causa da situação. E aí eu entendi que o que o diabo queria fazer é roubar a autoridade. Quando um pastor tem autoridade sobre a igreja, vai surgir inúmeros rebeldes. Vai surgir inúmeras pessoas se levantando contra. Mas eu quero dizer uma coisa para você: a autoridade de Deus está com o sacerdote da casa. Você pode ser melhor, mas nunca maior do que o seu pastor. Você pode conhecer mais de Bíblia, mas nunca pode ser maior do que o teu sacerdote. Voltando para a mensagem, quem está comigo diga amém. Pedro obedece a palavra de Jesus. O que Pedro faz? O que Pedro faz? O que você tem que fazer hoje? Só isso, não tem segredo. É eis-me aqui, Senhor. Os maiores ministérios do mundo começaram com eis-me aqui, inclusive esse. Amy Semple McPherson levantou as mãos e declarou: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim.
Quando ela foi construir o Angels Temple, os engenheiros chegaram para ela e falaram assim: você só tem dinheiro no caixa para construir a fundação. Ela fura o buraco que Deus vai encher. Autoridade, governo de Deus, totalidade de Deus, porque o Deus que te deu a visão vai te dar provisão. Vou dizer de novo, você não recebeu isso. O Deus que te deu a visão vai te dar provisão. Eu vou dizer de novo, o Deus que te deu a visão vai te dar provisão. Se Ele disse volta lá, Ele vai te sustentar. Se Ele vai trazer a realidade do céu para você voltar a crer que você pode viver algo de Deus sobre você. Eu encerro aqui. Pedro vai, obedece a palavra, joga a rede do lado. Espera aí. Joga a rede de qual lado? Direito. Às vezes Deus vai mudar o método. Não é que o que você estava fazendo estava errado, mas às vezes Deus vai trocar o método. Faz do jeito de Deus que agora vai dar certo. Não tenta barganhar com Deus, não tenta fazer do teu jeito, não. Faz do jeito de Deus que vai dar certo. E eu encerro aqui. Pode ficar de pé no seu lugar que eu já vou orar por você. Para finalizar, Pedro está obedecendo o que Deus ordenou. Olha para mim, olha aqui para meus olhos azuis. Se você ri é porque é inveja. Pedro está obedecendo o comando de Jesus, comando de Deus. Aí de repente, segura aí. De repente ele faz assim: pastor, ei, vem cá me ajudar. Quantos barcos Jesus viu quando ele chegou na praia? O outro barco achou que ia ficar sem conhecer a Deus. Deus vai honrar sua disponibilidade. Deus vai honrar tudo que você tem colocado no altar. Olha para cá. Ele dá sinal para o outro barco. Porque quando Jesus chegou na praia, ele disse: eu vi 2 barcos, mas subi em um, o outro achou que ia ficar sem. Existem ides que precisam ir à frente, e outros irão depois para servir aqueles que se dispuseram primeiro. Porque tudo que Deus faz é sobre pessoas. Preste muita atenção. Quando Ele dá o sinal, o outro barco vem. Por enquanto você está servindo a Deus sozinho. Você deixou alguém em casa que não quer vir mais para a igreja. Mas o que Deus vai fazer contigo vai ser respaldo para o outro olhar e falar assim: eu quero servir a Ele também. Olha para quem está do seu lado e fala assim: o que Deus fazer com você vai servir de respaldo para você buscar outros. O que começou com o pastor Júlio, com a esposa, com os filhos, está propagando. Você não entendeu não? O que Deus vai começar com você vai propagar em outros. O que Deus vai começar na tua casa vai ser evidência do céu aqui na terra. Quem crê, diga glória. Pedro volta para a praia. Ele deixa os barcos. E Jesus fala: e aí, pescou? Pesquei. Agora larga tudo e me segue. E eu encerro dizendo isso. O que é que Pedro viu que fez ele fechar o CNPJ? Eu fiz isso. Quando eu assumi minha igreja, eu tinha um restaurante, salário bom, fazia faculdade, tinha um restaurante e assumi a igreja. E aí as coisas começaram a dar errado no restaurante, e eu não entendendo nada, e eu orando: Deus dá vitória. Aí um dia eu indo para o restaurante, pesado, não estava nem conseguindo ir para lá mais. Deus falou comigo assim: você não entendeu o que eu quero, não? Eu não estou falando que você tem que fechar a sua empresa não, viu, irmão? Estou falando que aconteceu comigo. O que é que Eliseu viu que ele disse? Deixa eu só despedir dos meus pais. O que é que Paulo viu quando ele escreve? Eu considero tudo como perca.
quero ver o que eles viram. Eu quero receber o que eles receberam. Eu quero orar por você.